estudamos ontem, algo sobre o ambiente em que a igreja nasceu, e vimos que esse ambiente, por providência divina, através da sua atuação especial, nós vimos que a igreja se encontrou logo no início num ambiente que favoreceu a sua expansão. Foi interessante o que um irmão, depois aí no intervalo, compartilhou comigo. Ele disse assim para mim: pastor, achei interessante perceber Deus agindo usando coisas normais, né? Usando as circunstâncias comuns da história, sem trovões, sem eventos miraculosos e grandes portentos, nada disso. E é interessante isso que esse irmão falou, porque nós às vezes limitamos a ação de Deus ao sobrenatural. Achamos que Deus só age fazendo as montanhas tremerem, né? Achamos que Deus só age quando alguém que era cego, vai lá alguém, põe as mãos sobre a pessoa passa a enxergar. E achamos que é só assim que Deus age. Que Deus só age com shows de pirotecnia, né? Na verdade, a história eclesiástica mostra que Deus não é só o Deus do sobrenatural. Deus não está limitado ao sobrenatural. A história eclesiástica mostra que Deus usa as coisas corriqueiras da vida, que Deus usa as circunstâncias comuns do dia a dia para trabalhar e para fazer coisas maravilhosas, para trabalhar e para levar a efeito o seu plano. Nós vimos também, depois que falamos sobre as circunstâncias que dominavam no tempo em que a igreja nasceu, nós vimos também um pouco das perseguições, e vimos a perseguição no primeiro século, vimos também um pouquinho da perseguição no segundo século, e eu quero terminar essa parte mostrando a perseguição no terceiro século. E o primeiro imperador que chama a atenção por sua severidade contra os cristãos foi o imperador Sétimo Severo. Alguns livros vão chamá-lo de Setímio Severo, mas tanto faz, ou Sétimo Severo, ou Setímio Severo. O imperador Sétimo Severo reinou de 193 a 211, já pegando aí então a primeira parte, o comecinho do século III. E o Sétimo Severo realizou uma mudança naquela política de perseguição de que nós falamos ontem, a política de perseguição de Trajano. Vocês se lembram? Na política de perseguição de Trajano, os imperadores não saíam em busca dos cristãos. Não. Eles aguardavam denúncias. E então os cristãos eram presos e ali eram induzidos à apostasia ou, caso não apostatassem, ao martírio. Com o Sétimo Severo, há uma mudança nisso. Agora, o império vai começar a buscar os cristãos. E a perseguição se tornou bastante forte. Não foi uma perseguição só em Roma, não. A perseguição foi forte principalmente na região norte da África, abrangendo ali o Egito e toda aquela faixa do norte da África. Lembre-se que essa região, o norte da África, que hoje não pode mais ser chamada de uma região cristã, lembre-se que naqueles dias o norte da África era uma das regiões do mundo mais fortes em termos de cristianismo. A igreja do norte da África era uma igreja extremamente forte. Isso só foi modificado com o advento do Islã a partir do século VIII, quando Maomé e as hostes muçulmanas dominaram toda a região norte da África, e até hoje o norte da África está debaixo do domínio do islamismo. Mas nos dias que estamos falando, no terceiro século da era cristã, e isso até o sexto século da era cristã, sétimo século da era cristã, aquela região era uma região fortemente marcada pela presença cristã. Grandes homens de Deus viveram ali, grandes mestres, grandes líderes cristãos, fortes igrejas cristãs se desenvolveram naquela região. E aquela região, por causa disso, na época do imperador Sétimo Severo, foi bastante ferida com a perseguição. A igreja naquela região foi bastante ferida com a perseguição desse imperador, já no comecinho do século III.
Um outro imperador que no século III também marcou presença pelo fato de ser extremamente severo com os cristãos foi o imperador Décio. Esse imperador reinou de 249 a 251. E a política de perseguição de Décio era uma política curiosa. O que Décio queria? Décio não queria criar mártires. Por quê? Porque ele aprendeu a lição de Tertuliano. Qual era a lição de Tertuliano? O sangue dos mártires é semente. Se eu matar cristãos, isso vai despertar no povo curiosidade. Imaginem, o que esse povo tem que nós, os pagãos, não temos. Vocês imaginem, por exemplo, nos dias da perseguição, como no início do século II, nós mencionamos Inácio de Antioquia, que morreu no Coliseu. Imaginem, nós temos relatos de grupos de cristãos que eram levados ao martírio, lá no Coliseu, e eles saíam daqueles compartimentos que vocês viram nas fotografias ontem. Eles saíam daqueles compartimentos todos juntos, velhos, moças, a mãe com os filhos, famílias, e saíam aqueles grupos e se posicionavam no centro da arena, e a multidão ao redor gritando e dizendo impropérios e clamando para que as feras fossem soltas logo. Eles queriam ver o sangue sendo derramado. E essas pessoas saíam das extremidades do Coliseu, entravam, se colocavam no meio da arena e se ajoelhavam ali, juntas, mãos dadas, oravam juntas. E enquanto as feras eram soltas e começavam a se aproximar, eles começavam a cantar, antes de serem estraçalhados pelas feras, que eram guardadas sem comer durante dias, para que fossem mais ferozes contra suas vítimas lá no Coliseu. Que impacto esse testemunho causava nas pessoas! Era um impacto muito mais forte do que qualquer sermão evangelístico, o testemunho deles. Aqueles pagãos iam para casa, depois das suas gritarias, de suas loucuras, de seus risos, de suas diversões macabras. Eles iam para casa com perguntas na mente. O que esse povo tem? Ou esse povo é louco, ou eu sou louco. Esse povo tem uma paz que eu não consigo imaginar onde encontrar. Esse povo tem uma paz que na minha vida eu nunca sequer sonhei em ter nem um terço disso aí que eles demonstram. Uma coisa inexplicável. E isso, evidentemente, despertava a curiosidade dos pagãos. Eu estava conversando com o meu anfitrião, e ele me fez recordar de Justino o Mártir, que foi um mártir do século II. Ele foi morto no ano 165. Ele era um filósofo, e ele narra a sua história, que em meio às diversas ofertas de filosofia daqueles dias, ele bateu em todas as portas que alguém pode imaginar. Ele foi procurando. Nunca encontrou a paz, a sabedoria, a resposta que seu coração buscava. Nunca. Justino Mártir vagou por todas as filosofias do seu tempo e nunca encontrou descanso. Um dia, ele conheceu um senhor de idade, um homem que na história ele permanece anônimo, um cristão comum como você, como eu, um cristão comum como nós, sem nome, o crente sem nome, né?
Ele não encontrou nenhum evangelista internacional, nada contra os evangelistas internacionais, devem existir, mas ele não encontrou alguém assim. Ele não encontrou um grande doutor em teologia, nada contra os doutores de teologia, nada disso, devem existir também. Mas o que eu quero dizer é que ele encontrou um crente comum, um senhor. E ele começou a conversar com esse senhor. E esse senhor, um homem simples, um crente simples, apresentou-lhe a fé cristã. E Justino Mártir descobriu ali, no que Cristo havia feito na cruz, na doutrina cristã, na fé cristã, a paz que seu coração há tantos anos buscava. E ele abriu uma escola em Roma, uma forte escola em Roma, e ele ensinava o quê? Filosofia cristã. E o que é a filosofia cristã? Nada mais nada menos do que o evangelho, a doutrina cristã. É o que ele ensinava lá. Ele abriu uma escola, um semináriozinho, né? E ensinava ali a doutrina cristã, a filosofia, entre aspas, cristã. Ele foi preso pelo Império, e ele, juntamente com mais 6 alunos, não negaram a fé cristã e foram mortos, foram decapitados pelo imperador, em virtude da sua firmeza doutrinária, sua firmeza na fé. Agora vejam, esse era o homem pagão, um homem cansado. Esse era o homem pagão, um homem frustrado, um homem que buscava respostas. E os mártires, quando morriam ali no Coliseu, ali no meio do sofrimento, eles ali cantando e orando e revelando aquela paz toda, eles estavam dizendo para o povo pagão todo: olha, o que vocês estão buscando, nós temos. E isso fez o cristianismo se expandir. Décio percebeu isso. E ele pensou: eu não posso criar mais espetáculos como esse. Não posso. Isso não é um bom negócio. Se eu continuar a dar mártires para o cristianismo, eu vou perder a briga. Eu tenho que criar não mártires, eu tenho que criar apóstatas. Aí sim, aí eu vou ter sucesso. Se eu criar apóstatas, então o mundo verá que o cristianismo é uma religião renunciável. O mundo verá, através dos apóstatas, que não vale a pena sofrer pelo cristianismo. Então vamos fazer isso, vamos criar apóstatas. E como Décio agiu? Décio oferecia certificados. Ele chamava todos os cidadãos romanos para realizarem um ato de adoração, um sacrifício aos deuses do Império Romano. E quem realizava esse ato expresso de adoração, esse indivíduo recebia um certificado, um papel, ali, um documento. Era a certidão de paganismo. Recebia esse certificado. E com isso, então, ele tinha até mesmo a sua segurança garantida. Quem não adorava e não recebia esse certificado, evidentemente era torturado, e muitas pessoas negaram a fé cristã nesse tempo. A perseguição foi universal. Não foi só em Roma, não foi só no norte da África. A perseguição abrangeu todo o Império Romano. Foi uma perseguição terrível. E muitas pessoas não suportaram a pressão dessa perseguição tão terrível que foi a perseguição de Décio. Isso evidentemente criou problemas depois. Nós estamos falando aqui do 3º século. Décio, a partir de 250, começa a perseguição. Vamos lembrar que dentro de mais ou menos uns 70 anos, menos talvez, dentro de 63 anos, para ser mais preciso, o cristianismo começa a desfrutar de uma certa liberdade. Mesmo a perseguição de Décio, ela vai abrandar posteriormente. E o que vão fazer essas pessoas que tinham renunciado, que tinham negado a fé cristã, o que elas vão fazer? Vão querer voltar para a igreja. Agora facilitou. Vamos voltar para a igreja. E voltam para a igreja.
O que acontece então? Espera aí, não é assim não. Na hora que o cinto aperta, vocês espirram. E agora querem voltar todos bonitinhos? Negativo. Para vocês voltarem, vocês vão ter que cumprir certas exigências. E sabe o que começou aí? O sistema de penitências. Que até hoje existe, né? Não tem aqui pessoas pagando promessas, pagando penitências, fazendo romarias, indo de joelho até Juazeiro, né? Lá em São Paulo tem o maior templo, né, dedicado à Virgem, né, Aparecida do Norte, e as pessoas vão ali carregando cruzes pela Via Dutra, né, de joelhos ali, pagando penitências que foram impostas por alguém lá sobre eles, e isso existe até hoje. Quando isso começou? Quem inventou isso aí? Isso aí é um efeito negativo das perseguições. Os cristãos da antiguidade não souberam lidar com pecadores arrependidos, com apóstatas arrependidos. Eles não souberam abraçar a orientação bíblica nesse aspecto, nessa área disciplinar, de como reconduzir o indivíduo que caiu, como reconduzir o indivíduo que tropeçou. Não souberam lidar com isso. E criaram então esse sistema. Olha, para ser reconduzido tem que fazer isto, isto, isto e isto. E aí estava feito, aí era o embrião do sistema de penitências. Aliás, isso não é uma invenção somente católica. Tem muita igreja evangélica que tem isso aí. Está cheio de um sistema de penitências. Ah, você pecou? Pecou. Você vai ficar um mês sem tomar ceia. O que é isso? Quem inventou isso? Quem inventou esse sistema? Suspensão da ceia como método de penitência, de pagar penitência. Ah, você pecou, você vai ficar um mês excluído da igreja. Peraí, que pecado que foi? Ah, adultério? Ah, então é 3 meses. Peraí, então é adultério mais roubo, então são 5 meses. Então tem toda uma escalinha, né? Sim, e outra coisa, ó, você só vai poder sentar lá atrás, no último banco. Não pode sentar aqui na frente. Tem uma igreja em São Paulo que faz isso. Os excluídos só podem sentar lá atrás. Não pode sentar na frente. Nós, os evangélicos, temos algumas semelhanças com essas coisas, né? Criamos também o nosso sistema de penitências. Por quê? Porque nós não aprendemos ainda a lidar com as pessoas que erraram e se arrependeram. E não aprendemos porque nós não queremos. Porque a Bíblia é muito clara em como agir com essas pessoas. A Bíblia ensina claramente como recepcionar, como receber o indivíduo que no momento da sua vida de fraqueza tropeçou, caiu e mais tarde se arrependeu. A Bíblia ensina isso. Nós não sabemos, não aprendemos, porque não queremos. Queremos impor os nossos modelos, queremos impor as nossas penitências sobre essas pessoas, o que é errado. Mas não vou falar sobre a recondução do indivíduo arrependido, que quem quiser aprender sobre isso, é só comprar o livrinho aqui, a Prática da Igreja de Deus. E aqui tem um capítulo que fala sobre isso, propaganda, né? Propaganda, né? Além de aprender a morrer, você aprende também aqui a como reconduzir a pessoa que se arrependeu. Como lidar com o crente que se arrependeu e quer voltar para a igreja. Aqui. Ok. Já mencionei que essa perseguição foi mais forte, foi uma perseguição forte em todo o império, e aí já vamos caminhando né, para a segunda metade do século III, quando nós temos só mais um imperador que trouxe sobre o cristianismo uma perseguição mais intensa, que foi o imperador Diocleciano. Diocleciano reinou de 284 a 305. E esse imperador, o imperador Diocleciano, tinha um anseio muito grande pela unificação administrativa e religiosa do império. E os cristãos representavam uma divisão religiosa, uma vertente religiosa, não se curvavam. É interessante, um irmão lembrou bem aqui ontem no intervalo, disse assim para mim: Pastor Marcos, o Império Romano, ele também teve muito sucesso porque ele era tolerante, não é verdade? E é verdade. Dizem que uma das grandes estratégias do Império Romano não era somente a sua força. Uma das estratégias do Império Romano era a sua
tolerância religiosa. O Império Romano não obrigava ninguém a abandonar sua religião. Quando o Império Romano anexava um território com o seu povo ali, ele não dizia, olha, abandonem esses deuses, vocês têm que adorar os nossos deuses, não esses. Não. O Império Romano dizia o seguinte, olha, é o seguinte, adorem os deuses de vocês e adorem os nossos também. Vocês têm que adorar os de vocês e adorem os nossos também. Para o pagão, peraí, eu tenho 20, ter 30 é até melhor, é até bom, né? Quem tem um boi pode ter uma boiada, que venha. Quantos tem aí? Tem uns 40 aqui, manda, né? Nunca é demais. Não tem gente que pensa assim, né? Tem gente, eu tinha uma tia que, nossa, ela ia na igreja evangélica, na macumba, no espiritismo, ela ia em Aparecida, venha o que vier, venha, qualquer ajuda é bem-vinda, né? Qualquer ajuda é bem-vinda, né? O pagão pensava assim, o homem sem Deus pensa assim, a superstição pensa assim. E o Império Romano, com essa sua tolerância religiosa, permitindo que os povos conquistados continuassem a adorar os seus deuses, ele fazia com que os povos conquistados se mantivessem tranquilos, em paz. Não mexeu com a religião? Não. Então, eles podiam viver a sua fé com tranquilidade, sem incomodar. Você mexe com a religião de um povo, a coisa complica. É ou não é verdade? As grandes guerras até hoje. As grandes guerras, se você avaliar o fundo delas, a essência delas, a raiz delas, são raízes religiosas. Olha os nossos problemas aí com os terroristas, o Islã, os muçulmanos, são fanáticos religiosos. As guerras elas têm essa natureza, claro, tem uma natureza econômica e tudo mais, mas não é dúvida que as razões delas estão escondidas no coração dos homens. E o Império Romano descobriu isso aí e permitia que os povos adorassem os seus deuses e adorassem os deles, e isso nunca teve problema. O problema era com os judeus, porque os judeus não aceitavam a adoração de outros deuses, somente de Javé, mas o Império Romano soube lidar com isso com um jogo de cintura profissional, uma habilidade incrível. Ele anexou a Palestina e disse para os judeus, tudo bem, vocês são exceção. Eles não eram malucos de mexer com judeu, porque conheciam a história dos macabeus, que tomaram o reino dos gregos, por causa de questões religiosas. Antíoco Epifânio matou uma porca dentro do templo. Isso gerou uma revolta terrível e os romanos aprenderam com a história. Não vamos mexer com os judeus, porque os judeus na questão da religião são um povo cabeça dura. Em Jerusalém, a águia, que era o símbolo das legiões romanas, a águia não entrava, porque era uma imagem de escultura. Então eles entravam com alguma outra coisa, né? As moedas não tinham imagens de escultura nas moedas, eram ramos de árvores, porque eles não queriam mexer com o povo judeu. Disseram, olha, a religião de vocês, o judaísmo, é uma religião lícita, e vocês não são obrigados a adorar o imperador. Sabiam que não era bom mexer com isso. Agora, o cristianismo não tinha esse status de religião lícita. Não tinha criado no Império Romano toda essa cautela, todo esse cuidado. Quando o imperador romano dizia para um cristão, adore o César, ele não estava necessariamente dizendo para o cristão abandonar o cristianismo. Não. Está dizendo, ok, você adora quem você quiser. Então, todo mundo adora quem quer. Mas, além de adorar a ele, adore o imperador também. Queime incenso ao imperador também. E aí o cristão dizia, isso não. Para mim, só Jesus Cristo é Senhor, ninguém mais. Isso para o Império Romano era um ataque político. Não era só um ataque religioso. Isso era uma revolta política contra a própria pessoa do imperador. Era rebelião política. E por isso, então, as perseguições. Esse imperador Diocleciano, ele quis restaurar isso. Olha, o cristianismo está crescendo. As multidões estão começando a abraçar essa nova fé. Essa fé tem oferecido uma resposta que o homem não tem obtido em outras religiões. E o império está se dividindo. Ele então ansiava por uma unificação. E daí então a perseguição dele contra
cristãos do seu tempo. Muito bem, as perseguições só foram terminar no 4º século da era cristã. Agora cuidado, não pense, alguns crentes na modernidade pensam que a igreja antiga, desde o 1º século, desde os dias do nascimento até o comecinho do século IV, sempre foi perseguida, todo dia perseguição e gente morrendo. Não era assim. A igreja cristã ficava muitas vezes 40, 50 anos desfrutando de tranquilidade, de paz. Alguns imperadores, e eu mencionei aqui alguns deles, os principais, os que foram mais severos contra o cristianismo, alguns imperadores desencadeavam a perseguição bastante severa, levando pessoas à morte das maneiras mais terríveis. Mas isso não era constante, não era sempre. Existiam períodos longos de tranquilidade em que a igreja então aproveitava para crescer, para florescer, para alcançar mais pessoas, para se firmar, para se defender. Nesses períodos surgiam, por exemplo, pessoas, os apologistas, por exemplo. A Justino Mártir era um defensor que eu mencionei. Eu estava conversando com o meu anfitrião lá, né, o doutor doutor Castelo, ainda vou decorar ainda. O doutor Castelo, falando sobre Justino Mártir, ele foi um defensor da fé cristã diante dos perseguidores. Orígenes de Alexandria, um grande defensor também da fé cristã. Ele recebia ataques não só procedentes do meio político, mas ele recebia ataques de ideias, de filosofias contra o cristianismo, ideias gnósticas, ideias de um oponente de Orígenes foi um filósofo chamado Celso, que ridicularizava a fé cristã, dizia que era impossível Jesus ser Deus e ser homem, que isso não tinha sentido. Celso falava que Jesus tinha sido um mágico, que fazia mágicas para as pessoas se divertirem e para impressionar as pessoas. Orígenes tinha que atacar essas ideias também, além de se defender dos ataques políticos, tinha que também defender a igreja dos ataques filosóficos, dos ataques doutrinários. E esse período de perseguição, principalmente nesses momentos em que havia uma tranquilidade maior, esses homens podiam então parar e refletir, e escrever, e defender o cristianismo. Nós temos documentos, livros, obras do período ricas na defesa da fé cristã. É um período rico este aqui, em termos de produção teológica. Não é o período mais rico da história, porque nem sempre dá para escrever com um leão correndo atrás de você, né? Às vezes não dá tempo, né? Então é complicado, né? Mas foi um período de produção de defesa da fé e de defesa das práticas cristãs, mostrando para as autoridades que o cristianismo não era aquilo que as pessoas geralmente diziam que era. Muito bem, como terminou a perseguição? A perseguição terminou com um imperador chamado Constantino o Grande. Famoso Constantino, né? Famoso Constantino. Um pouquinho antes dele, o imperador Galério promulgou um edito de tolerância, permitindo que os cristãos praticassem sua religião, desde que se lembrassem de orar pela paz do império. Algum problema? Não, né? Essa exigência? Orar pela paz do império? Isso nós aprendemos com os nossos escritos. O apóstolo Paulo em Romanos 13 ensina, em 1 Timóteo ensina que nós devemos respeitar as autoridades e orar pelas nossas autoridades. Isso não é problema, sem problema, vamos orar sim, vamos orar pelo império,
né? E esse édito de tolerância do imperador Galério deu então esse espaço para os cristãos praticarem a sua religião, o cristianismo. Agora, o Édito de Milão é um outro documento. O Édito de Milão, em 313, foi o édito que deu fim às perseguições. Esse já com Constantino. Por que Constantino colocou o fim nas perseguições? Por quê? Dizem que Constantino era cristão. Bom, há controvérsia sobre isso. Porque aqui em Fortaleza, não sei se vocês têm um correspondente político, né? Mas em São Paulo nós tivemos, durante um período bastante longo aí, a presença muito marcante, né, do Dr. Paulo Maluf, né? E era curioso o modo como o Paulo Maluf, um homem muito inteligente, né, muito hábil, né, em conquistar votos e pessoas e tudo mais, mas ele era interessante. Você ia em frente a uma igreja católica, você pegava o santinho do Paulo Maluf, virava para trás, virava de costas, tinha uma Aparecida, né? E lá estava o Paulo Maluf de um lado, a Aparecida do outro. Você ia em frente a uma igreja evangélica, estava o mesmo Paulo Maluf lá, só que você virava o santinho, né? Tinha um texto bíblico. Você fosse em frente a uma sinagoga, né? Estava lá o Paulo Maluf, e atrás, sendo distribuído lá, os 10 mandamentos, né? Então, ou seja, fazemos qualquer negócio, né? Não tem problema, né? Desde que venham os votos. Parece que Constantino era assim também. Parece que Constantino queria agradar todo mundo. Ele percebeu, era um homem inteligente, Constantino, um grande guerreiro. Constantino foi um grande imperador, um grande guerreiro, um grande administrador, um homem realmente de uma habilidade extraordinária. Dizem que era um homem alto, né? No conceito humano, né? um homem bonito, um homem alto, um homem forte, né? Um grande soldado, um grande guerreiro, Constantino. E ele também tinha essa habilidade política de perceber o valor dos cristãos. Ele pensou, eu posso, em vez de me insurgir contra essa força que é o cristianismo, eu posso tê-los do meu lado. E é o que eu quero. O que ele fez então? O império tinha sido dividido por Diocleciano em duas partes, a parte oriental e a parte ocidental. Constantino almejou ser senhor da parte ocidental do império, onde reinava Magêncio, que era o seu oponente. O que ele faz então? Constantino reúne o seu exército e marcha em direção a Roma, para ser senhor da parte ocidental do império. A parte oriental, a capital era Constantinopla, né? Hoje atual Istambul, né? Era lá. Bizâncio naqueles dias se chamava, né? O nome da cidade naqueles dias era Bizâncio, depois Constantinopla e agora Istambul. E a sede do Império Ocidental era Roma. Constantino então marcha para Roma. E no caminho, ele diz, ele teve uma visão. Qual foi a visão dele? Ele viu o que mais tarde ficou sendo conhecido como o Lábaro de Constantino. Ele viu um sinal no céu, e aquele sinal era uma espécie de cruz. E embaixo daquele sinal, ao redor dele, estava escrito In hoc signo vinces, que significa, com este sinal vencerás. E ele pensou, eu vou vencer pela força da cruz. Dizem que ele mandou os seus soldados pintarem uma cruz no escudo. E Magêncio, que era supersticioso, quando soube disso, disse para os soldados dele, lutem, mas evitem olhar para o escudo, porque aquele escudo é mágico. Imaginem a tragédia que foi, né? Já viram mulheres brigando, né? Vira o rosto e fica batendo.
não podia olhar para o escudo, né? E partiam para a batalha, né, com essa mentalidade, né? É claro que Constantino, com muita facilidade, venceu a batalha, né? Há uma ponte, a ponte Milvio, que dá acesso a Roma. Magêncio se postou sobre essa ponte para impedir a entrada do seu inimigo. Ele sabia que se Constantino atravessasse a ponte Milvio, Roma era dele, né? E ele se colocou ali. Durante a batalha, Magêncio foi ferido, caiu da ponte e morreu. E Constantino entrou na cidade e se tornou então soberano sobre a parte ocidental também do império. E Constantino, com essa consciência simpática ao cristianismo, estabeleceu a fé cristã como a religião oficial do Império Romano. Ele era crente mesmo? Ele achava que era, dizia que era, né? Mas há muitos elementos que militam contra essa ideia. Porque Constantino adorava, permaneceu realizando sacrifícios pagãos. Se ele ia numa determinada região onde predominava ali um determinado culto, um culto pagão, ele não se importava em sacrificar ali, ele realizava sacrifícios. Ele também foi batizado só no leito de morte. Ele só tomou o batismo no último dia da sua vida, já prestes a morrer, é que ele aceitou ser batizado. Muitos falam, não, ele não fez isso porque ele não era crente. Ele fez isso por razões doutrinárias. Existia uma doutrina na igreja antiga, muito popular, que dizia o seguinte: depois do batismo, você só pode pecar uma vez. Então, é bom não arriscar, né? Então ele foi batizado só no finzinho da vida, né? Porque aí ele podia ter direito a mais um pecado só e já morria em seguida, não corria o risco de ter aí a sua salvação anulada, né? Talvez tenha sido essa a razão, né? essa crendice, né? Essa superstição que era popular no cristianismo. Com isso, então, o cristianismo passa a gozar de um status que antes ele nunca teve. O próprio imperador era cristão. Isso foi bom ou foi mal? Bom, Agostinho achou o máximo, né? Agostinho achou o máximo. Eusébio de Cesareia, que foi historiador da Igreja Antiga, achou isso fantástico, né? Claro, os líderes cristãos da época acharam que isso era a realização do plano escatológico de Deus. Estavam pensando, é isso mesmo. O reino escatológico se estabeleceu. A igreja tomou a conta agora do mundo. A igreja está tomando conta do mundo. O imperador é um príncipe santíssimo. É um príncipe cristão. Pronto, realizou-se, é a cidade de Deus na terra. É a Nova Jerusalém. Roma é a Nova Jerusalém. Será que era verdade? Há quem diga, né? Há quem diga que maiores foram os prejuízos do que os benefícios procedentes da conversão de Constantino. Há quem diga que o cristianismo perdeu muito com isso. Nós vamos ver algumas consequências depois da cristianização do império e veremos que realmente o cristianismo perdeu muitas coisas e ainda hoje nós sofremos essas consequências. O fato do cristianismo ter sido elevado a esse status mais elevado trouxe problemas. Lembra que eu falei ontem do Inácio? Que o Bruno lembrou hoje? Nisto consiste a nossa grandeza, em sermos odiados pelo mundo. Isso começa a se perder. Agora nós queremos a admiração do mundo. Agora nós temos a admiração, o aplauso, o respeito do mundo. O imperador romano é cristão. Isso trouxe problemas, isso fez com que o cristianismo perdesse da sua força, do seu brilho, do seu poder.
Ok. Alguém tinha levantado a mão lá atrás? Posso abrir agora, Bruno, para uma pessoa lá atrás? Posso abrir lá? Pois não. Sim, isso nós vamos falar também. O primeiro concílio ecumênico aconteceu no ano 325. É o concílio de Niceia. E essa é uma das consequências perigosas da conversão de Constantino. Ele arrogou para si o título de líder da igreja. E com essa mentalidade de líder da igreja, ele achou que tinha a prerrogativa de convocar um concílio para resolver uma questão cristológica, para resolver a questão das duas naturezas de Cristo. E ele convocou o concílio em 325 na cidade de Niceia, na Turquia. Com isso nós já vemos a igreja se mesclando ali com o Estado e o imperador interferindo nos negócios da igreja, sem ter capacidade intelectual para isso. Mas é verdade, foi o primeiro concílio ecumênico, 325 Niceia. Sim. O irmão lá atrás, ele não fez exatamente uma pergunta para quem está aqui para efeito de gravação. Ele fez o lembrete de que Constantino foi o imperador que convocou o primeiro concílio ecumênico. Então estamos frisando isso, esse parênteses que ele abriu. Eu estou estendendo um pouquinho esse parênteses, dizendo que realmente isso aconteceu, o que mostra a visão de Constantino. Veja bem, para o imperador romano, não havia diferença entre liderança política e religiosa. Para o imperador romano, o líder era o líder político e religioso. Para ele, se ele era o líder do império e o cristianismo era a religião do império, ele era líder também da religião do império, que era agora o cristianismo. Então, é a mentalidade pagã sendo trazida para a igreja. Isso vai acontecer agora, daqui para frente isso vai acontecer. Começa aí o embrião das ideias papais. Mais tarde o Papa não vai ter dificuldade em abraçar o poder político. Ele vai dizer: eu sou o sumo pontífice. Eu posso ser líder religioso e posso ser líder político. E ele abraçou isso. Alguém mencionou no comecinho aqui da palestra, alguém atrás de mim falou, Alexandre VI, né? Alguém falou, Alexandre VI, esse homem jamais foi um cristão, esse homem nunca sequer conheceu, nem mesmo os ensinos mais elementares do cristianismo esse homem conheceu. Era um demônio esse homem. Aliás, chamar de demônio é uma ofensa aos demônios, até. Porque rebaixa a classe dos demônios até. Porque ele era muito pior do que um demônio, esse homem. Né? Um homem terrível. Né? E era um papa. Por quê? Porque o papado atraía pessoas que tinham ambições políticas. Homens perversos, homens maus. Que tinham essas ambições e sabiam que no papado poderiam realizar essas ambições políticas. Sim. Não. Essa é outra pessoa. Esse é Agostinho de Hipona, que saiu da África. Eu estou falando de Constantino, é um imperador. Esse homem que a irmã está mencionando, o nome dele é Agostinho de Hipona. É um pastor. É outra pessoa. Ok? Vamos falar sobre ele agora aqui. Aliás, até coincidência, a irmã ter mencionado, porque vamos abrir um parênteses aqui para falar sobre os pais da igreja. Sim. Eu acho essa fase extremamente importante. Eu até acho que nós vivemos hoje sobre a soma das questões. Sem dúvida. Então, Constantino colocava também, não sei se você concorda comigo, que o primeiro concílio ecumênico foi organizado por causa de algumas heresias que tentavam dividir a igreja. Isso é afirmativo? Isso é verdade. Realmente, o problema do concílio de Niceia não era tanto o gnosticismo.
O gnosticismo ele foi superado pela igreja numa era pré-conciliar, porque o gnosticismo existia já nos dias do Novo Testamento, numa forma embrionária. E nós percebemos a existência do gnosticismo, que foi a primeira filosofia que incomodou o cristianismo, foi o gnosticismo. Quando você lê a carta de Paulo aos Colossenses, por exemplo, você percebe na carta que o apóstolo Paulo está atacando o proto-gnosticismo que reinava na região ali de Colossos. Quando você vê o apóstolo João, por exemplo, nos seus escritos no Evangelho de João, nas epístolas joaninas, você percebe ele enfatizando, assim como Lucas, por exemplo, enfatizando no seu Evangelho, o fato de Jesus ter vindo em carne. Isso era uma tentativa de neutralizar a força do gnosticismo que estava presente na igreja primitiva, no primeiro século já. Agora, na época do concílio de Nicéia, o gnosticismo não foi tema do concílio. O gnosticismo não preocupava tanto os pais de Nicéia. O grande problema enfrentado por Nicéia, na época de Constantino, no concílio de Nicéia, em 325, foi o problema do arianismo, que dizia que Jesus Cristo é uma criatura. O ariano é o testemunha de Jeová moderno. O arianismo é a versão antiga do testemunha do russelismo moderno. Criam que Jesus era a primeira criatura de Deus, a criatura principal de Deus. Então o concílio de Nicéia se insurgiu e condenou as ideias de Ario de Alexandria. Em Nicéia ele foi condenado, suas ideias foram repudiadas e permaneceu a ortodoxia defendida por Atanásio de Alexandria, dizendo que não, que Jesus Cristo é Deus. E essa decisão de Nicéia foi confirmada pelos concílios posteriores. E nós hoje abraçamos as decisões de Nicéia, do concílio posterior de Constantinopla, do que veio depois em Éfeso, em 431, e finalmente o concílio de Calcedônia. A igreja moderna, os irmãos que estão aqui hoje, todos nós, até sem saber, né, somos herdeiros das decisões de Nicéia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia. Isso é a teologia ortodoxa. Claro que existe a teologia liberal, né, que tem uma visão diferente da cristologia. Né? Uma cristologia diferente, faz uma distinção entre Jesus histórico e o Cristo da fé. Né? Aí há uma outra discussão, uma discussão mais moderna. Né? Mas a igreja tradicional, por assim dizer, e os ramos pentecostais, né, abraçam a cristologia da época conciliar, surgida já no concílio de Nicéia, sob a liderança de Constantino. Tá ok? Vamos abrir um parênteses na questão da questão da perseguição e na questão da cristianização do império, porque eu quero falar, muito brevemente, uma pincelada aqui, sobre os pais da igreja, né? Eu cometi o erro de ontem não usar a expressão sem explicar o que ela é. O que é um pai da igreja? O que é isso? O que é um pai da igreja? Uma irmã perguntou para mim, pastor, o pai da igreja é o fundador de uma igreja? É isso? Evidentemente o nome sugere isso, né? Sugere isso, é um fundador de uma igreja. Quem é um pai da igreja? Os pais da igreja, essa expressão pais da igreja, só pode ser aplicada a teólogos que viveram até o 6º século. Não existem pais da igreja no 7º século, no 8º século, isso não existe. Os pais da igreja são teólogos da igreja antiga. Ou seja, até o ano 590. O último pai da igreja, se é que podemos chamar assim, foi Gregório Magno, né? 590. Mas não existem, por exemplo, na época da reforma não existem pais da igreja. Hoje não existem pais da igreja. Né? Pais da igreja, só a igreja antiga. E quem foram esses homens? Os pais da igreja foram teólogos. Teólogos da igreja antiga que deixaram
que deixaram para a posteridade um legado doutrinário, ético e apologético que é relevante até para os dias de hoje. Quando você lê os pais da igreja, você encontra extrema atualidade nos pais da igreja. Extrema atualidade. Se você lê as defesas apresentadas por Tertuliano de Cartago, que foi um pai da igreja, que morreu no século III, no 220, você vai ver a atualidade disso, a relevância dos seus argumentos. Quem estuda cristologia, seminaristas que estudam cristologia, aquele debate da união hipostática, o debate sobre a trindade, argumentos em prol da trindade. Esses argumentos todos que você estuda no seminário, essas construções teológicas que você estuda lá na matéria de teologia sistemática no seminário, isso tudo aí são heranças dos pais da igreja, são argumentos construídos por esses homens do passado. Aliás, os crentes modernos fariam muito bem de ler um pouco mais os pais da igreja. Os pais da igreja deixaram um legado maravilhoso. Você vai encontrar erros, sim. Mas onde você não vai encontrar erros? Só na Bíblia que não. Erros você vai encontrar, desvios você vai achar, não há dúvida disso. Mas, lendo os pais da igreja, você vai encontrar muita coisa útil para o seu aprendizado, para a sua edificação pessoal também. Eu quero destacar um pai da igreja chamado João Crisóstomo. João Crisóstomo morreu no ano 407. E João Crisóstomo foi bispo de Constantinopla. Bispo de Constantinopla. Por que ele tinha esse nome? João Crisóstomo. Cada palavra, na verdade o nome dele é uma junção de duas palavras gregas. Christos, estoma, né? Boca de ouro. Por que ele se chamava boca de ouro? Porque tinha muitas obturações de ouro, né? Não, claro que não. Nada disso, né? Ele tinha esse nome, boca de ouro, porque ele era um pregador sem igual. Crisóstomo era um pregador extraordinário. Um homem que, quando você parava para ouvir, você ficava boquiaberto, porque realmente ele tinha o dom da palavra. Era um homem assim, de presença física muito fraca. Eu tenho um retrato dele, uma pintura dele, um homem feinho mesmo, viu? Bem fraquinho mesmo, feio que só. Né? Foi muito privilegiado não pela natureza, né? Era baixinho, magrelo, um cabeção, parecia uma pera invertida, né? Mas o monstrengo, quando abria a boca, né, era de deixar todos impressionados com o poder, né, das suas palavras. João Crisóstomo se destacou pelo modo como ele interpreta as Escrituras. Nós temos ainda hoje um grande debate na maneira como nós devemos interpretar a Bíblia, né? Interpreta a Bíblia alegoricamente, interpreta a Bíblia historicamente, gramaticalmente. Como é que isso funciona? Né? Existe todo um debate em torno da hermenêutica hoje em dia. E pior do que isso, nós estamos num estágio da história eclesiástica em que hoje em dia cada um interpreta a Bíblia do jeito que quer. É muito pior, né? Cada um faz o que quer com a Bíblia. Tem gente que pega a Bíblia, abre e fala assim: olha, isso aqui, para mim, significa tal coisa. E claro, sempre significa algo que não o incomoda. Ele sempre opta por uma interpretação que o deixe bem à vontade. Assim? E pior, se você chega para alguém e fala assim: irmão, você está em pecado. Quem disse que eu estou em pecado? Você está me julgando. É claro que eu estou te julgando. A Bíblia fala para te julgar. A Bíblia proíbe o juízo temerário. Mas esse tipo de julgamento que eu estou fazendo, a Bíblia não proíbe, ela manda fazer. Então, olha aqui, a Bíblia diz que você está errado. Olha o que diz o texto bíblico aqui. Ele lê e diz assim: mas a Bíblia tem muitas interpretações. E evidentemente eu vou optar por uma que esvazie a força desse versículo sobre a minha vida, né?
Essa questão da hermenêutica sempre foi problema, e você vai encontrar problemas na sua igreja com isso, se é que você não é um desses intérpretes estranhos, né, que faz o texto dizer coisas que ele nunca disse, e o autor bíblico nunca sequer sonhou com elas. Crisóstomo chama atenção no seu tempo pelo modo como ele interpreta a Bíblia. No tempo de Crisóstomo era muito comum, na escola de Alexandria, no Egito, tinha sido popularizado o método alegórico de interpretação da Bíblia. Ou seja, você lê o texto bíblico e procura atrás do texto bíblico um sentido espiritual. Geralmente o intérprete, quando trabalha com a Bíblia alegoricamente, o intérprete ele enxerga ali coisas que não existem. Ele procura sentidos ocultos, sentidos misteriosos atrás do texto. E é claro que para encontrar esses sentidos ele usa a sua imaginação, criatividade. Ele inventa o que ele quer. É muito comum mencionarem aí uma interpretação alegórica da igreja antiga em que Jesus está entrando em Jerusalém, sentado no burrinho, e eles falam, olha, o burrinho simboliza o apóstolo Paulo, que levou Jesus, que levou Jesus para os gentios, né? Enfim, e aí a criatividade vai longe, né? Imaginem o que não dá para fazer com o livro de Cantares, com a interpretação alegórica, né? O seu umbigo é bonito, o umbigo é o conselho diaconal da igreja, né? E aí você vai inventando coisas para lá e para cá. Crisóstomo é interessante, porque Crisóstomo não faz isso. Crisóstomo era da escola de Antioquia, né? Adotava um método diferente de interpretação, e ele se preocupava em apresentar a Bíblia como a Bíblia era. Ele se preocupava em apresentar a Bíblia do modo como o autor bíblico tinha escrito, no seu sentido normal. Será que a Bíblia tem muitas interpretações? Será que a Bíblia tem algum sentido oculto? Nada disso. Deus não brincou de charada, de esconde-esconde com as pessoas. Ele se revelou. A Bíblia é revelação, não é uma charada, não é um mistério para você desvendar. Esses livros que tem por aí, para lá e para cá, código não sei do que, código, isso é tolice, né? A Bíblia é um livro claro. Você lê, você aprende. O Bruno, aqui há pouco, na oração dele, mencionou do Espírito Santo que age com clareza. E é verdade, uma criança entende a Sagrada Escritura. E Crisóstomo se destacou por causa disso, porque ele apresentava a Bíblia de modo claro como ela era. E é muito interessante ver a piedade desse homem. Nós temos um sermão dele chamado Sermão contra os Espetáculos. O que aconteceu? Em Constantinopla houve uma festa, um período de festa, uma espécie de carnaval, né, como existe hoje. E nessa festa, as pessoas da cidade todas se envolviam nas mais diversas atividades lúdicas e também religiosas e marcantemente imorais. O paganismo do período antigo da igreja era um paganismo marcantemente imoral. Quando você lê A Cidade de Deus, escrita por Santo Agostinho, você vai ver lá a descrição de uma procissão pagã. Essa procissão pagã era uma procissão em que as pessoas seguiam um ídolo e na frente desse ídolo iam pessoas, iam homens ali, iam na vanguarda da procissão, e nesse caminho eles iam caminhando e fazendo com as mãos gestos obscenos. Essa era a procissão. E alguns rituais de iniciação às religiões pagãs envolviam práticas lascivas. Não necessariamente a prostituição que reinava no meio pagão, sem sombra de dúvida nenhuma, mas práticas lascivas, vergonhosas, que se houvessem só homens aqui, eu até diria o que as mulheres eram levadas a fazer, mas não vou falar por amor ao decoro. Oi? Na verdade, eu sei que todos aqui são pessoas esclarecidas, mas eu não me sinto muito à vontade. Essa é a verdade. Eu sou meio pastor à moda antiga, não me teria muita vontade para descrever, né? Mas as descrições que Agostinho faz são descrições que colocam senhoras, mães de família, pessoas honestas, em situações vergonhosas do ponto de vista moral, sexual. E isso tudo para participar de rituais, de festas que os pagãos realizavam. Coisas horríveis eram feitas no meio do paganismo, coberto com o nome de religião. E Crisóstomo fala no seu sermão que a cidade toda mergulhou nisso. Constantinopla mergulhou nisso. E pior,
Pior, os membros da igreja dele foram na festa, na cidade. Os membros foram. Eu sei que isso não acontece hoje em dia, né? Mas naquela época acontecia. É uma coisa assustadora, né? Que hoje para nós é algo totalmente estranho, né? Mas foram na festa, né? Isso envolvia assistir algumas peças no teatro. E peça no teatro era coisa, não era baixa, era coisa subterrânea, uma coisa nojenta, né? Dançarinas, prostitutas ali, brincadeiras lascivas, piadas sujas, essas piadas que vocês ouvem aí na televisão, esses programas humorísticos, isso aí era comum, antigo. Isso aí, você lê os escritos dos oponentes de Sócrates, você vê piadas sujas nos escritos dos oponentes de Sócrates, isso 4º, 5º século antes de Cristo. Coisa muito comum na antiguidade, essa imoralidade até nas brincadeiras. E João Crisóstomo fala o seguinte no seu sermão: eu estava na minha casa, e eu na minha casa ouvia os gritos na farra, e no meio desses gritos eu reconhecia as vozes de vocês. Já imaginaram? O pastor em casa, ó a voz do irmão João. Olha o diácono Antônio gritou agora. E ele ia ouvindo, ele falava, e aqueles gritos eram para mim como golpes, que me faziam sofrer na minha casa. E ele vai narrando o seu sofrimento, o seu sofrimento pastoral. É tão lindo, irmãos, isso. É tão lindo. Esse sermão vocês podem ter acesso em qualquer livro aí, em qualquer livro de igreja antiga, de compilação dos pais da igreja, vocês podem encontrar. Chama Sermão contra os Espetáculos. É lindo ver o coração desse pastor, como ele sofria no meio desse espetáculo terrível. E ele vai narrando outras coisas tristes. Ele fala assim, ele diz assim: olha, vocês quando voltaram para casa, vocês levaram com vocês uma prostituta para dentro da casa de vocês, mas vocês não levaram essa prostituta ao lado de vocês. Se tivessem levado essa prostituta ao lado de vocês, teria sido bom, porque a esposa de vocês a expulsaria. Mas vocês levaram essa prostituta na mente de vocês. E ela ficou com vocês na mente de vocês. E quando ela ficou com vocês na mente de vocês, o trabalho de vocês se tornou um trabalho pesado. A esposa de vocês se tornou uma mulher desagradável. Os filhos de vocês se tornaram crianças irritantes. A vida de vocês se tornou uma vida amarga. Tudo para vocês se tornou ruim, porque essa prostituta está aí com vocês, na casa de vocês, junto com vocês, dormindo com vocês, continuamente com vocês. Foi narrando isso. E ele começa a perceber no auditório o arrependimento dos irmãos. Ele narra, ele diz assim: eu estou vendo alguns de vocês em lágrimas agora. Ele diz que lágrimas lindas são essas, porque são sacrifícios de arrependimento diante de Deus. E ele continua o seu sermão. Ele fala da severidade que ele teria com os que não se arrependessem. Ele termina o seu sermão dizendo o seguinte: vocês cometeram esse erro porque vocês não sabem quem vocês são. Vocês não têm noção de quem vocês são. E ele diz o seguinte: por vocês, para lembrá-los de quem vocês são, por vocês os rios correm, por causa de vocês as flores crescem, por causa de vocês o sol brilha, por causa de vocês a lua e as estrelas foram colocadas no céu. Tudo é de vocês. Vocês são herdeiros do universo. Vocês são herdeiros de Cristo. Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo. Se vocês tivessem noção de quem vocês são, vocês jamais teriam ido nessa festa. Irmãos, faz quanto tempo que a gente não ouve um sermão desse, hein? Gente, olha, aquilo foi uma inundação sobre o auditório todo. E lágrimas,
arrependimento, transformação de vida. Ali a palavra pregada por esse homem extraordinário, né? João Crisóstomo de Constantinopla. Vamos dar um tempinho? 5 minutinhos?